Aos caros irmãos, aqui estamos para dar prosseguimento às nossas reflexões a respeito desta carta aos Hebreus, uma carta que, como já falamos, resume com perfeição todo o conteúdo da nossa fé. Não é exagero quando falamos assim, todo o conteúdo. Nós sabemos que a carta aos Hebreus é direcionada a cristãos que antes tinham sido judeus e por força de várias dificuldades, de muitas tribulações, era uma comunidade que estava desanimada, pensando, alguns deles, em voltar para a velha lei, para a prática da lei de Moisés, que nós sabemos, nós cristãos sabemos, que a lei de Moisés ela foi perfeitamente cumprida, completamente superada pela pessoa de Jesus. Então, o autor da carta aos Hebreus deseja despertar o ânimo desses cristãos. Mostrar a esses cristãos que não há razão para retornar ao que está vencido, ao que está superado, porque Jesus Cristo é o único, novo e eterno sacerdote, aquele que inaugurou, que implantou a nova e eterna aliança. No capítulo 5, nós já comentamos em poucas palavras que o autor descreve a função de qualquer sacerdote. É aquele que é intermediário entre os homens e Deus. Tanto é que o capítulo 5 começa dizendo assim: porquanto todo sumo sacerdote, tirado do meio dos homens, é constituído em favor dos homens em suas relações com Deus. O autor está se referindo aos sacerdotes de qualquer religião. Pouco a pouco ele vai descendo ou especificando o sumo sacerdócio levítico, ou seja, aquele sacerdócio exercido conforme a lei de Moisés, levítico, porque somente os descendentes de Levi, um dos 12 filhos de Jacó, podia exercer este ministério, este sacerdócio. Depois que o autor, no capítulo 5, começa mostrando o papel essencial de todo e qualquer sacerdote, ele apresenta Jesus Cristo como sendo aquele que leva à plenitude, que leva à perfeição essa função. Sendo assim, declara superado o ministério do sacerdócio levítico. Não se esqueçam, por favor, sacerdócio levítico, sacerdócio dos tempos do Antigo Testamento. Porque, repito, quando nós cristãos ouvimos a palavra sacerdote, naturalmente logo nos lembramos da pessoa do padre ou da pessoa do bispo. Mas aqui na carta aos Hebreus, sacerdote é Jesus Cristo. E acrescento, abrindo aqui um parêntese, o sacerdócio exercido pelo padre e pelo bispo é o sacerdócio de Jesus Cristo. Poucos católicos se dão conta disso. O padre e o bispo não são sacerdotes concorrentes ou paralelos a Jesus. Pelo contrário, o ministério que eles exercem é o mesmíssimo sacerdócio de Jesus. É Jesus quem divide a sua função sacerdotal, quem partilha, quem responsabiliza o seu papel de sacerdote com o padre e com o bispo. Porque pelo sangue de Jesus, pela sua Páscoa, pelo seu sacrifício redentor, temos apenas um sacerdócio eficiente, como a carta aos Hebreus vai descrever nas próximas páginas. E lembremos-nos também de que o autor da carta aos Hebreus, muito inteligentemente, traz a figura de Melquisedeque, um misterioso sacerdote anterior a Levi, anterior à lei de Moisés, porque ele é contemporâneo de Abraão. Abraão, segundo um cálculo muito aproximado, não é exato, é claro que não, segundo o cálculo aproximado, se situa por volta de 400 anos antes de Moisés. E Melquisedeque é contemporâneo de Abraão. É um sacerdote que aparece misteriosamente diante de Abraão, oferecendo ao Deus único e verdadeiro pão e vinho como gesto de gratidão pela vitória do patriarca contra 4 reis pagãos.
A Escritura Sagrada não menciona descendência nem ascendência de Melquisedeque, dando a ideia de eternidade, nem tem começo nem fim. O autor da carta aos Hebreus toma a figura de Melquisedeque e ilustra o sacerdócio de Jesus. Assim como Melquisedeque, Jesus tem um sacerdócio eterno, definitivo, infinitamente meritório. Muito bem. Depois dessa explanação, o autor da carta aos Hebreus começa a dizer que reconhece que os cristãos aos quais ele se dirige estão desanimados, estão sem a devida profundidade no conhecimento dessa doutrina. É o que ele diz aqui, no versículo 11. Muitas coisas teríamos a dizer sobre isso, e a sua explicação é difícil, porque vos tornastes lentos à compreensão. Puxa vida! Ele está reconhecendo que, para com esses cristãos, precisa ir devagar, recordando princípios elementares, princípios básicos. Esse quadro se repete em nossos dias, principalmente para com aqueles cristãos que acham que porque ou escutam falar sobre Jesus Cristo, doutrina católica, catecismo desde a infância, acham que já sabem tudo ou que já sabem o que é necessário, quando de fato não é assim. Então, ele aqui recorda que é preciso manter o ânimo, manter a perseverança. Aqui ele já começa o capítulo 6. Começa o capítulo 6. E no capítulo 6 ele faz uma advertência muito séria. Muito séria. O versículo 4 ele diz: de fato, os que uma vez foram iluminados, que saborearam o dom celeste, receberam o Espírito Santo, experimentaram a beleza da palavra de Deus e as forças do mundo que há de vir, e não obstante decaíram, é impossível que renovem a conversão uma segunda vez, porque da sua parte crucificam novamente o Filho de Deus. São palavras pesadas, porque, querendo ou não, para o leitor despreparado, ele passa a ideia de que aqueles cristãos que uma vez conheceram o Evangelho, esfriam, desanimam e voltam para a vida pecaminosa de antes, não teriam perdão. É a impressão de que há pecados irremissíveis. Por esse motivo é que a carta aos Hebreus só foi incluída no Novo Testamento pela Igreja depois de muitos debates, depois de muitas discussões. Razão porque ela é chamada por uma palavrinha que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, deuterocanônica. Não tem nada complicado aqui. São duas palavras da língua grega. Eu disse a vocês logo de início que, vez por outra, precisaríamos entender certas palavras de outros idiomas, principalmente o grego, o aramaico e o hebraico. Então, deuterocanônica. Deutero significa segundo. Canônica, aquilo que é oficial, padrão, norma, lei. Ou seja, a carta aos Hebreus, depois de muitos debates, depois de muitas controvérsias, no segundo momento, foi considerada a palavra de Deus, portanto, é normativa, é uma lei para todo cristão. Por quê o motivo desse debate? Por quê? Porque aqui, pregando pecados irremissíveis, parece contradizer a misericórdia de Deus, o que não é verdade. O que ela quer dizer é que as formas de reabilitação do cristão reincidente não são novas. A penitência é a mesma. O esforço de conversão, o empenho de mudança permanece idêntico. Não há novidade nisso. Em poucas palavras, é o que esse versículo 4 quer dizer. Mas o que nós queremos focalizar neste 7º episódio é a necessidade de despertar um novo ânimo nos cristãos, um novo ânimo nos católicos. Esse problema não é típico dos nossos dias, já é muito antigo. O autor da carta aos Hebreus já se confrontava com esta situação. Se algum de nós, portanto, está nesse estado, ouçamos a advertência dessa carta.
ouçamos a advertência desse autor. Precisamos renovar nossa fé, robustecê-la ou voltar ao primeiro amor, ao primeiro fervor. E quem porventura nunca teve esse amor a Deus, esse amor com tanta intensidade, que faça a sua primeira vez. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.